Abençoe vocês, viu? A maioria de Jardinópolis ou daqui de Ribeirão? De Jardinópolis? Amém. Vocês são bem-vindos aqui, viu? Nós, se eu não me engano, a gente tem umas 4, 5 famílias que frequentam a nossa igreja de Jardinópolis. E é bom recebê-los aqui essa noite, tá bom? A dona Mercedes também, muito bom ter a senhora aqui com a gente, tá? Semana passada eu fui servir ceia para ela. Essa semana a dona Cida e a Rita foram visitá-la e nós louvamos a Deus, porque a senhora está aqui hoje, participando do culto com a gente. A Silvia também, depois de um longo inverno, ela está voltando também para o culto presencial. E cada um de vocês que já tem acompanhado aqui a nossa igreja, a gente agradece a Deus por cada um de vocês, tá bom? Provavelmente tem alguns familiares meus assistindo o culto, e no final quero orar por um primo meu, Marco Antônio. Ele está em estado grave lá em Jacareí. Infelizmente ele contraiu a doença do Covid e ele já tinha alguns problemas de saúde e ele está internado na UTI. Depois eu quero orar também pela vida desse meu primo lá de Jacareí. Então vamos lá, Lucas, capítulo 6, versículo 46. Eu vou falar hoje de dois fundamentos. Então vamos lá, diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Guarde isso. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Senhor, fala conosco através da Tua palavra essa noite. Eu me coloco à disposição Tua para ser usado como mensageiro de Deus ao coração de cada pessoa que está ouvindo na sua casa, aqui na igreja com a gente, e que ouvirá essa palavra. Toca nos nossos corações e fala com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. A palavra de hoje é simples, porém muito difícil de praticar. Por quê? Quando a gente lê esse texto, alguns dos irmãos que já frequentam há tempo a igreja, já pensam de imediatamente: eu já sei o que o pastor vai falar. Ele vai falar de uma casa que é construída na rocha, com alicerce profundo, bem feito, e ele vai falar de uma casa que foi construída na terra ou sobre areia, que não foi feito um alicerce bem feito. Vocês também já sabem que eu vou falar que o vento forte, a tempestade, as dificuldades da vida, elas sopram tanto para aqueles que têm a sua casa firmada na rocha e que fizeram um bom alicerce, e a tempestade também, as dificuldades da vida assolam aqueles que não edificaram suas casas em um alicerce bem feito. Isso é a introdução daquilo que eu vou falar hoje à noite. Agora, qual que é a maior dificuldade do texto? A maior dificuldade do texto é o que nós enfrentamos no nosso dia a dia, é obedecer e praticar aquilo que a gente ouve. Jesus, irmãos, Ele não está preocupado se a gente conhece ou não a sua palavra de cor e salteado. Jesus não está preocupado se eu esse ano fiz a leitura anual da Bíblia ou não. Jesus não está preocupado se eu conheço exatamente a teologia sistemática, hermenêutica, a teologia dos anjos, dos demônios e isso diante. Ele não está preocupado com isso. Jesus está preocupado com uma coisa só: se aquilo que eu e você temos ouvido e aprendido, nós temos obedecido e colocado em prática na nossa vida. É simples a mensagem. A maioria de nós conhecemos e muito bem a palavra. A maioria de nós, se eu começo uma frase de um versículo, vocês vão terminar. Você quer prova disso? Vamos lá. O Senhor é o meu pastor? Não é isso?
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê no Senhor Jesus. O problema é conhecimento? Não é. O problema meu e seu não é o conhecimento. O grande problema é que muitas vezes a nossa casa, que é a nossa vida, e aqui é até um trocadilho que dá para fazer, né? Paulo diz que eu e você somos habitação do Espírito Santo de Deus. Vocês concordam com isso? Isso quer dizer que Deus não está mais presente aqui nesse prédio feito de tijolos, com argamassa, com cimento, com pedra, com ferro e assim por diante. Deus se faz presente onde? Em meu coração. E aqui faz toda a diferença. Será que essa casa de Deus está sendo alicerçada num alicerce bom? Será que essa casa, que é a habitação de Deus, está sendo construída, firmada, baseada sobre a rocha que é Jesus? É muito simples, irmãos. Para você saber se essa palavra de fato tem se cumprido na sua vida ou não, é só você passando por dificuldades. E Jesus muitas vezes nos leva a algumas provações e tribulações da vida para ver realmente aonde está ou onde está baseado o alicerce da nossa vida. Nós precisamos entender que as provações vêm, que as lutas vêm, para saber se nós permaneceremos firmes ou não diante de Deus e diante dos homens. Que tamanha é a nossa fé? Que tamanha é a nossa obediência? Que tamanha é a nossa crença quando as dificuldades nos atingem? É nessa hora que Jesus está provando se a base que eu construí está solidificada nele ou não. Porque luta todo mundo passa. Se a gente sair para a rua agora para evangelizar, e qualquer pessoa que você parar na rua, ela vai falar o seguinte: eu estou passando por algum problema difícil na vida, ou não. Não precisa ser profeta. Você pode chegar na praça ali, tocar um violão e juntar 3, 4 pessoas, você perguntar: o que você está passando de luta? Um vai falar: eu estou com um problema no meu casamento. Outro vai falar: eu estou com um problema financeiro. Outro vai falar: eu estou com um problema de saúde. Problemas todos têm. E o que Jesus está dizendo para nós é onde nós estamos baseando a nossa fé. Se na rocha com alicerce firme ou se na terra sem um alicerce firme. Irmãos, eu já estou na igreja como pastor, agora em 2021 vai fazer 14 anos pastoreando a igreja. E eu já conheço a Jesus desde a minha infância, da idade da Ana Beatriz, desde o nascimento. Mas isso não é levado em conta se eu não coloco em prática a palavra de Deus. Não é levado em conta. Deus não olha para mim e fala: puxa, eu gosto tanto do Fernando porque ele nasceu num lar evangélico. Ele não olha para mim com esse olhar. Ele olha se eu estou firmando a minha vida na rocha que é Jesus. E se eu tenho colocado em prática os seus ensinamentos. Está aí uma grande diferença. Saber é uma coisa, fazer é outra coisa. Por isso que alguns dizem, né? Faça o que eu falo, mas não imita aquilo que eu faço. Com Cristo não pode ser assim. Nós temos que fazer aquilo que nós falamos, de fato, testemunhando se nós temos baseado a nossa vida na fé em Cristo Jesus. O texto nos informa que os rios vieram contra aquelas 2 casas, e a casa que permaneceu firme foi aquela que estava solidificada numa base que é colocada aqui sobre uma rocha. Nós precisamos entender, irmãos, que o conhecimento sem prática não traz valor algum à minha vida, não agrega nada no meu relacionamento com Deus. Agora, o conhecimento com a prática e com a obediência, você pode ter certeza de uma coisa: que as lutas virão, os problemas atingirão você, mas você não vai cair diante das adversidades. A gente fica triste, acho que ontem, hoje é quinta, né? Na quarta ou na terça-feira nós fomos informados de um pastor, amigo nosso lá de Natal, pastor Zé Roberto, lá do Rio Grande do Norte, da capital, maravilhosa cidade, um pastor que estava auxiliando o pastor Gerson,
que é um dos líderes do Nordeste da Igreja do Nazareno. E esse pastor, ele morava num prédio e ele se jogou do 10º andar do seu prédio. E a gente olha para isso, causa espanto, medo, dificuldade de entender algumas coisas. Aqui eu não quero dizer o porquê que ele se matou, mas eu quero tentar entender o que faltou. O que faltou? Conhecimento tem. Sabe, um pastor na Nazareno que segue a regra, no mínimo ele estuda 4 anos, no mínimo nós estudamos 4 anos, não é o conhecimento. Eu não sei o que levou a ele a fazer isso, e não importa, o que importa agora é que tem uma família chorando, e talvez sem entender como nós ficamos sem entender muitas coisas da vida. Mas uma das coisas que podem ser é a base que nós temos construído. Qual que é a base? Aonde nós estamos apoiados, onde os nossos pés estão firmados. Se vocês estão firmados em mim, vocês estão firmados no pastor Zé Roberto, vocês estão firmados na junta da igreja, na liderança da igreja, em quem vocês estão firmados? Nós nos firmamos na palavra ou nós nos firmamos em homens? Não estou dizendo que esse pastor estava firmado em homem, nada disso. Só quem passa por depressão e ansiedade sabe. Só quem passa. O que eu quero hoje fazer que você saia daqui entendendo é que é preciso gastar tempo solidificando uma base na rocha, no lugar certo. Irmãos, já foi o tempo, já passou. Já foi o tempo de nós ficarmos às vezes brigando por poucas coisas na igreja, em casa, na família, assim por diante. É tempo de nós firmarmos a nossa vida em Jesus. Eu não sei se você tem percebido, mas o mundo está se tornando um lugar cada vez mais difícil de se viver. Não estou dizendo isso com um olhar pessimista, mas com um olhar realista. A gente olha para a nossa volta, a cada dia uma notícia, a cada dia um divórcio, a cada dia é um pai matando um filho, é um filho matando um pai, é um neto prejudicando a sua avó financeiramente, é um colega matando um outro colega dentro de casa num vídeo ao vivo. Já chegou o tempo e a hora de nós construirmos uma base bem solidificada somente em Cristo Jesus e na sua palavra. Já chegou o tempo disso. E aí você deve estar perguntando, aonde há esperança nisso, pastor? A esperança, a que nos move a caminhar, irmãos, é que nós sabemos em quem nós temos crido. A esperança que nos faz acordar amanhã e seguir em frente, e não desistir da vida, e não se matar, e não abandonar tudo, é que a nossa base está sendo firmada na pessoa de Jesus Cristo. Homens passam, heróis passam, pessoas que fracassam passam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Isso está lá em Mateus 24:35. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra permanecerá para sempre. Aonde você está firmado? Qual é a base que você tem edificado na sua vida? Tiago, capítulo de número 1, acompanhe comigo, por favor. Tiago, capítulo de número 1, fala da questão da prática da palavra. E para praticar a palavra, existe uma palavra chamada obediência. Eu pratico aquilo que eu ouço e obedeço. Vamos dar um exemplo dentro de casa, quando a mãe fala para o filho, filho, desliga o celular que é hora de dormir. Isso quase não acontece na casa de ninguém aqui, né? A mãe ou o pai deu uma ordem expressa, o que o filho tem que fazer? Obedecer. Mas o que normalmente os filhos fazem? Eu sou filho, né? Eu já fui criança, já fui adolescente. A gente fala o quê? Deixa só
mais um pouquinho. E esse pouquinho se transforma às vezes em meia hora, uma hora. Está jogando videogame ali, o pai fala, desliga que agora é hora de dormir, porque amanhã você tem escola cedo, escola online, que lindo. 7h30 da manhã o professor está lá animado para dar uma aula extraordinária, e aí o filho fala o quê? Espera um pouquinho que daqui a pouco eu desligo o videogame, e aí passa-se o tempo e assim por diante. Na vida cristã é a mesma coisa. Muitas vezes Deus tem falado conosco, e a gente tem falado assim, só dá mais um tempinho, segura mais um pouco. Eu estou entretido com algo na vida aqui, e eu preciso desenrolar essas coisas da minha vida. E Deus está falando, filho, é só para ouvir e obedecer aquilo que eu estou falando. E na Bíblia a gente vê cada coisa doida, cada coisa maluca. Lembra daquele, acho que é Eliseu, que jogou um pau sobre a água e o machado flutuou? Olha que coisa doida. Mas Deus falou, Eliseu, né? Obrigado, viu, dona Mercedes, por ter vindo essa noite. Com Elias, eu também. Eliseu e Elias são pessoas que se misturam de tantos milagres que eles fazem. Elias que curou um menino morto, colocando o corpo sobre o menino. Olha que coisa doida. Quem vai fazer isso? Homens que ouviram uma ordem expressa e obedeceram. Que é o mais doido que isso? Moisés. Ele estava fugindo dos egípcios, chegaram diante de um mar, ele vira para Deus e fala, Senhor, o negócio apertou aqui. Deus vira para ele e fala assim, por que você clama a mim? Mais doido ainda, né? Ele fala assim, Moisés, fale que o povo marche. Fala para o povo ir adiante. E aí Moisés pega o seu cajado, ele coloca sobre o mar, e acontece o que com o mar? Se abre. Eu já fui várias vezes na praia, nunca vi mar se abrir. Já vi mar engolir gente, barco, guarda-sol, cadeira, agora se abrir? Nunca vi. Homens que ouviram Deus falar, faz isso. Homens que obedeceram e Deus honrou e Deus fez. Está vendo a diferença, às vezes, da vida de um homem que teme a Deus e segue e obedece os seus caminhos, e às vezes da nossa vida que a gente fica ainda titubeando, igual uma criança, dizendo, não, aguarda mais um pouquinho que daqui a pouco eu obedeço. E a vida vai passando. E os problemas vão aumentando. E as dificuldades vão batendo na porta da nossa casa. E Deus está falando uma coisa simples para nós. Ouça, obedeça e pratica a minha palavra. Só isso. Olha lá o que diz em Tiago 1, versículo de número 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago fala que eu tenho que me tornar praticante, não somente ouvinte, porque se eu for somente ouvinte, eu estou enganando o pastor, eu estou enganando os diáconos, presbíteros? Não, eu estou enganando a mim mesmo. Às vezes as pessoas ficam achando que tem que provar para algum líder que ele está vivendo certo ou errado. Não. Se eu ouço e não pratico, eu estou enganando a mim mesmo. Vamos voltar para a história da mamãe e do papai que fala para o filho dormir? E às vezes o filho pega o celular debaixo da coberta e fica ali. Ele está enganando o pai e a mãe? Não. Ele está enganando a ele mesmo. Minha mãe sempre falou isso para mim. Que tudo que eu faço para quem? Em primeiro lugar para Deus e depois para mim mesmo. Deus fala, ama o teu próximo como a ti mesmo, é para nós. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Agora, se você tiver com a Bíblia de papel, escreve aí, ó. Esse será bem-aventurado no que realizar. Tem tanta gente correndo atrás de igrejas, de pastores, de profetas, de apóstolos, de bispo, e eu posso falar um monte de outras coisas aqui, correndo atrás de milagres.
A gente não precisa correr atrás de milagre. A gente precisa obedecer e praticar aquilo que a gente tem aprendido da parte do Senhor. É simples, porque a palavra garante que eu vou ser bem-aventurado naquilo que eu realizar. Realizar. Eu estou trabalhando, estou sendo honesto, estou obedecendo a palavra de Deus. O que Deus vai fazer no meu trabalho? Ele vai me abençoar. Ele vai fazer com que eu prospere. Quando eu falo de prosperar, irmãos, não é para ficar rico. Também pode ficar rico, mas não é só isso. Sabe qual que é a prosperidade, gente? É você ter paz na sua casa. Porque tem muita gente que acha que é próspero e rico, mas é miserável às vezes. A prosperidade que Deus garante é aquela de você comer o seu alimento com paz, de ganhar com o seu suor e depois desfrutar daquilo que você ganhou através do seu trabalho. E aí a Bíblia diz que tudo que eu fizer, ou naquilo que eu realizar, eu serei bem-aventurado, ou seja, eu serei uma pessoa feliz. Com a casa que eu tenho, com o carro que eu tenho, com a esposa que eu casei, com o trabalho que Deus me deu, eu vou ser. E é aí que está a grande dificuldade de nós como igreja hoje de Cristo. Que é uma coisa tão simples, mas que a gente tropeça todos os dias nessa coisa simples, que é a prática e a obediência daquilo que nós temos ouvido e aprendido da parte do Senhor. Então hoje eu quero que você saia daqui hoje da igreja, e você que nos ouve aí depois desse culto online, eu quero que você coloque em prática aquilo que você aprendeu. Só hoje? Não, a vida inteira. Davi, se vocês puderem abrir rapidamente em Salmo 119, é o salmo mais longo da Bíblia, ou o livro mais longo, né? Salmo 119. Olha que interessante o que Davi fala aqui nesse salmo. Versículo de número 97. Salmo 119, 97 diz assim, ó: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés, para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo caminho de falsidade. E o último versículo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Sabe que aula que Davi está dando para nós aqui? De alguém que ama a palavra e pratica a palavra, e que se torna diferente por ouvir e colocar em prática aquilo que ele ouviu da parte do Senhor. Você quer sair hoje desse culto com esperança no seu coração, renovado, fortalecido? Ouça e pratique aquilo que você ouviu da parte do Senhor. Quando a gente vai num médico, eu vou terminar aqui a mensagem. Quando a gente vai num médico, a gente vai lá na consulta, vamos dar um exemplo de um cardiologista. Você está ali com um pouquinho de falta de ar e você vai lá no cardiologista, senta diante dele e fala: o que você tem? Aí o cardiologista, você vai falar para ele: olha, estou com um pouquinho de falta de ar, assim, assado e tal. Beleza. O que normalmente ele vai fazer com você, o cardiologista? Fazer alguns exames. Vocês já fizeram, já? Já fez, amor? É gostoso, né? Põe um monte de coisa, raspa. Para quem é homem, eles raspam tudo o pelo aqui, põe lá, faz... Theo fez um monte, né, Theo? Faz como chama aquele negócio lá, que põe os eletro. Aí me puseram numa esteira, a esteira vai subindo, aumentando a velocidade, você parece que vai morrer. Enfim, aí você volta na consulta e ele vai dar o diagnóstico. E ele fala assim para você: olha, você precisa fazer... Primeira coisa que eles falam para nós. Você já sabe, tá vendo? Qual que é o problema? É que a gente não pratica. Eu só parei no primeiro aqui.
Às vezes ele vai falar assim, ó, faz um exercício, tenha uma alimentação saudável, pare com isso, pare com aquilo, durma bem, faça uma caminhada, respire, isso e aquilo. E a gente sai do médico, na primeira semana a gente faz o quê? Você não é diferente de mim, irmãos, vocês não são diferentes de mim. Você sai do médico, você fala, agora vai. Às vezes vai uma semana, 2 semanas, terceira, na quarta, vamos para a pizzaria que é melhor. E a gente come pizza até dizer chega, e come coisa com gordura, e vai. Só que a falta de ar continua dentro de nós. E aí, todo sinal que o corpo dá, ele está tentando avisar alguma coisa para mim e para você. Eu estava com dor no joelho, fui lá, fiz um monte de exame, eu tenho um desgaste na patela, mais ou menos isso. O que eu tenho que fazer? 2 coisas, tomar colágeno, essa eu não consigo, amor, não consigo todo dia, mas a segunda eu estou conseguindo, que é fortalecer o meu joelho através dos exercícios. O que vai me curar da dor? É isso. Vocês entenderam onde que eu quis chegar com essas palavrinhas de médico que eu disse aqui? Às vezes tem gente que conversa comigo, me chama de doutor, às vezes confunde doutor e pastor. Porque aqui eu estou ensinando a palavra. E quando a gente sai daquela porta para fora, é a hora de fazer o quê? De colocar em prática essa palavra. Por isso que eu falo que é simples, mas não é tão fácil. É simples, mas não é tão fácil. Assim como o médico fala, olha, caminhe, faça exercício, que você vai viver melhor. Aí tem uns camaradas que falam assim, mas todo mundo vai morrer. Claro que vai. É óbvio que vai morrer, mas eu quero morrer bem. Se você quiser morrer lá, né, entubado, cheio de coisa, cada um com seus problemas. Eu quero morrer bem, com saúde, gozando de vida, abundante no Senhor. Quero morrer dormindo, Monique, também. Que Deus me leve dormindo. Ou, né, não, deixa quieto, vamos deixar para lá, né? Porque aquilo que a gente mais teme é aquilo que a gente atrai na nossa vida. Eu lembrei disso. Vamos ficar em pé para eu não enrolar mais vocês. E depois a gente vai orar, viu? Pelo menos pela Alana e pela Aninha também. Vamos ficar em pé, nós vamos orar. O desafio para mim e para você, nesse restinho de semana que a gente tem, colocar em prática aquilo que vocês têm aprendido da parte do Senhor. A Bíblia ela é muito vasta, muito vasta. A Bíblia ela tem muita informação para nós, irmãos, muita coisa, muita coisa. E eu ouvi da Joyce Meyer esses dias, que é uma grande pregadora, que ela fala que tudo que a gente precisa está na Bíblia, tudo. Tudo que a gente precisa está na Bíblia, tudo. Casamento, problema conjugal, problema financeiro, um monte de coisa, está tudo na Bíblia. Até do nosso corpo, sabia? Dos exercícios que a gente tem que fazer, está na Bíblia. Aonde? Que nós somos templo do Espírito, que a gente tem que cuidar bem do templo do Espírito. Tudo. Conhecimento é bom, mas a gente tem que colocar em prática aquilo que a gente tem conhecido da parte do Senhor. Tá bom? Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra. O nosso desafio, ó Deus, é sairmos daqui essa noite, não como ouvintes, mas como praticantes da Tua palavra. Ó Deus, há uma diferença muito grande entre o saber e praticar aquilo que nós sabemos. Que não sejamos apenas ouvintes, mas que sejamos praticantes da Tua palavra. Abençoe as pessoas que estão ouvindo também das suas casas, que ouviram essa mensagem, que elas saiam da mesmice, que saiamos da mesmice de apenas saber e que coloquemos em prática todo o nosso conhecimento e obediência naquilo que temos ouvido da parte do Senhor. Aquilo que temos aprendido também da Tua palavra, que possamos colocar em prática, para que possamos ser bem-aventurados naquilo que nós formos realizar. Tira de nós a mentira, tira de nós a incredulidade, tira de nós a falta de obediência, tira de nós, ó Deus, a revolta,
Tira de nós esse espírito de sermos independentes. Tira de nós, ó Deus, tudo aquilo que nos afasta de Ti, e que possamos estar perto, assim como um filho está perto do seu pai, para aprender, para se livrar muitas vezes de estratégias malignas. Que o Senhor possa nos manter perto de Ti, e que nos esforcemos para também estar perto do Senhor, Pai. Ó Deus, que nessa noite o Senhor fortaleça o Teu povo, a Tua igreja, e que essa palavra fique gravada em nossa mente, no nosso coração, mas mais do que isso, que possamos colocar em prática os Teus ensinamentos. Oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu acho que não anotaram os pedidos aqui de oração. Anotou, meu amor? Está aqui no YouTube. Vocês podem se assentar um segundinho. Daqui a pouco a gente já vai chamar aqui a família do Edgar com a Alessandra. Deixa eu ver se tem aqui, se eu consigo ler. Tenha só um pouquinho de paciência, viu, irmãos? Rapidinho a gente já lê todos os pedidos aqui, para abençoar as pessoas também que estão aí em casa e acompanhar o culto conosco. Vamos ver aqui. O que está acontecendo aqui? Tem um som angelical tocando aqui. Vamos ver. O Roger pediu para colocar o nome da família dele em oração. Diz que está passando por momentos difíceis. O pai do Dri também pediu oração por nossas famílias. Pela Maria, que está em coma também, uma amiga que perdeu a mãe. O Roger de novo. O Dimas colocou aqui também. Pediu oração por cura, libertação. Pediu pela dona Mercedes, pelo Raul. Cura e libertação. A Ruth Alves pede oração pela família, pela vida espiritual. Que mais? Eu acho que é isso. Tá. O Pedro da Ju pediu oração também para o Eliseu, que é um primo da Ju, e eu quero incluir aqui também a mãe dela, a dona Estela, e quero orar também pelo meu primo, aquele que está internado lá em Jacareí, o Marco Antônio. Vamos fechar os nossos olhos aí mesmo no seu lugar. A Bíblia diz que tudo que nós ligamos na terra terá sido ligado também no céu. Pai, nós apresentamos cada pedido diante do Senhor. Colocamos cada uma dessas vidas, as que estão perto, aquelas que estão longe, que o Senhor coloque a tua mão. As pessoas que estão em suas casas, que pediram oração, as pessoas que estão internadas, Pai. Meu primo lá em Jacareí, oramos pela vida dele, tenha misericórdia, Pai. Envia a tua provisão à vida dele e traz a cura, a restauração do Senhor sobre ele. Abençoe aqueles que estão aqui na igreja também, os que estão enfermos, que o Senhor libere poder de cura sobre essas pessoas, sobre essas famílias. Declaramos toda sorte de bênção aos nossos familiares, amigos, à nossa igreja. Oramos aqui pelo Eliseu, primo da Ju. Oramos pela família do Manuel, pela família da Ruth, pela família do Dimas, por cura, ó Deus, na vida dele, da dona Mercedes, pelo Roger, pela sua família. Oramos para que o Senhor coloque a tua mão, ó Deus, sobre cada um dos teus filhos e filhas, que o Senhor possa completar a boa obra que o Senhor começou a fazer em cada uma das nossas vidas e também na vida dos nossos familiares, dos irmãos da nossa igreja, dos nossos amigos e assim por diante. Pedimos, ó Deus, para que o Senhor esteja conosco no restante dessa semana, abençoando e suprindo todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Oramos assim, agradecidos em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Eu quero chamar a Alessandra aqui à frente com o Edgar e a Lana, né? A Ana Laura. A Ana Laura não está muito benzinha hoje, não está? Vamos orar. Vem aqui a família também, por favor, os amigos, chamar para que a gente possa orar. E essa princesa aqui? Pode chegar aqui em cima, por favor. A mãe da Alessandra está aqui. Pode chegar aqui, vamos fazer um círculo do Edgar, a família. Que bênção.
Sejam bem-vindos aqui. Pode chegar aqui também, por favor. A Ana vai tirar uma foto bonita aí de vocês. E depois também a gente quer apresentar a Lana diante do Senhor. A Alessandra e o Edgar me procuraram algumas semanas atrás. A gente apresentou a Elisa, o Gustavo, a Sofia, do irmão Dani. E eles viram a apresentação, né? E eles falaram, pastor, a gente também quer apresentar não só a Lana, mas também a Ana Laura, que num outro momento a gente apresenta a vida dela. E o que é o apresentar e não batizar? O apresentar é consagrar essa criança ao Senhor. Jesus foi consagrado e depois, com 30 anos, ele foi batizado. Então, o ato que nós temos aqui essa noite é um ato de apresentar a Deus, porque é Deus que deu a vida. E é Deus que cuida das nossas vidas aqui na terra. Então essa é a intenção da apresentação. A apresentação é como forma de gratidão a Deus, dizendo, Senhor, o Senhor me deu. E eu também estou colocando agora diante do Senhor. Então vocês aqui que sentem, né, a questão do ser padrinhos, madrinhas, que vocês possam lembrar disso, de ensinar a Alana a andar com Deus. Esse é o maior presente que vocês podem deixar ou dar para a vida dos seus filhos, amigos, familiares e assim por diante. Por que é o maior presente? Porque a palavra de Deus, como eu acabei de pregar, ela permanece para sempre em nós. Coisas materiais é bom, mas não dura para sempre. A Bíblia fala que a traça, a ferrugem corroem as riquezas e os ladrões escavam e roubam aquilo que a gente conquista aqui na terra. Agora, a palavra de Deus ninguém pode roubar do nosso coração. Então, o maior legado que vocês podem deixar para a vida da Alana e também da Ana é a palavra de Deus na vida delas. Então, que vocês se esforcem como amigos, parentes, padrinhos, madrinhas, nesse objetivo de ensinar a Alana a andar com Deus. Vocês querem isso? O Edgar, a Alessandra, os avós que aqui, as avós que aqui estão, os amigos também? Vocês confirmam essa verdade que vocês vão se esforçar? Quando ela crescer e falar, me leva para a igreja, o que vocês vão fazer? Tem que trazer ela para a igreja. Ah, mas hoje é domingo, vão no clube. O clube pode ir no outro dia, no outro horário. A sementinha da palavra é a melhor coisa que nós podemos plantar no coração dos nossos filhos. Amém? Nós vamos orar. Eu vou tentar pegar ela, vamos ver se ela chora ou não. Só Deus sabe, né, Alana? Só Deus sabe. Ultimamente eu estou dando sorte com os neném, então eu acredito que você não vai chorar, em nome de Jesus. Você segura para mim aqui, por favor. Vem aqui, princesinha. Pode ficar do lado aqui para ela te ver. Aí, vamos orar por ela. Senhor, no nome de Jesus, nós agradecemos por esse tempo tão especial que o Senhor preparou para cada um de nós, onde nós estamos tendo esse privilégio e a oportunidade de consagrar a Alana ao Senhor. Nós aqui declaramos que a Alana é tua, declaramos que ela é filha do Senhor e declaramos, ó Pai, que a Alana vai crescer firmada somente nos caminhos teus e jamais ela se desviará da tua palavra. Eu peço aqui pela mãe Alessandra, pelo pai Edgar, pelas avós que aqui estão também, pelos amigos, familiares presentes, e declaramos, Pai, que ela é do Senhor Jesus, e nós nos esforçaremos para que ela possa crescer firmada somente em Cristo. Assim oramos e apresentamos ela ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Estava sapateando aqui. Essa vai ser pregadora, né? Você viu que ela já quer o microfone aqui. Vamos chegar, tirar uma foto? Pode chegar mais perto lá, por favor. Só para tirar a foto, viu, gente? Amém. Deus abençoe, viu? A todos em nome de Jesus. Deus abençoe, viu? Deus abençoe, tá? Prazer, viu? Deus abençoe. Edgar, Deus abençoe. Lê, fica tranquila, pode pôr a máscara depois. Depois a gente apresenta a Ana, tá? Princesinha linda. Deus abençoe, viu? Amém, gente. Vamos ficar em pé, nós vamos já encerrar aqui o culto.
Eu amo fazer isso, viu, gente? A gente vai aprendendo a segurar no colo, mas é muito bom apresentar as crianças, apresentar nossa família, né? Como Deus tem sido bom, pessoas que casaram, acertaram suas vidas diante de Deus. Amém. Vamos orar pela família do pastor de Natal que eu falei aqui na mensagem. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra, por esse culto tão abençoador, pela vida da Alana, da Ana Laura, pela família do Edgar, da Alessandra, os amigos que aqui estão, por cada pessoa que se achegou aqui nesse culto, aqueles que ouviram também de suas casas essa mensagem, que participaram também desse culto, ó Deus. Nós pedimos para que o Senhor permaneça com a tua mão sobre cada uma dessas pessoas. Oramos em especial pela família desse pastor que tirou a vida lá em Natal. Ó Deus, guarda aquela esposa, guarda o filho que ele deixou. Livra, Senhor Deus, eles de toda acusação, mentira do inferno, Pai. Nós muitas vezes não entendemos o porquê, mas nós descansamos na soberania do Senhor. E pedimos para que o Senhor livre a nossa sociedade dessa doença tão maligna que é a depressão, a ansiedade. Deus, coloca a tua mão sobre a nossa nação, sobre o nosso povo, sobre o nosso presidente, sobre os governadores estaduais, sobre os prefeitos, Pai, sobre as igrejas, pastores, líderes, tantas pessoas que têm pregado a tua palavra. Deus, guarda-nos, ó Deus, debaixo das tuas mãos de poder, e que o Senhor nos dê um final de semana abençoados pelo Senhor. Guarda a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja, e que o Senhor continue a boa obra que o Senhor começou a fazer em cada uma das nossas vidas, e que o amor do Pai, a graça do Filho e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós hoje, para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Os irmãos dessa parte aqui já podem sair, e os irmãos dessa parte espera essa turma sair. Depois vocês esperem a mim lá na porta, eu quero dar pelo menos um toquinho na mão de vocês.